Bem, pessoal, vamos iniciar agora a aula sobre pronomes. Com relação a pronomes, é muito importante que vocês prestem bastante atenção na aula, pois é assunto de fundamental importância para os concursos públicos. Cai muito pronome em concurso público. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é um pronome. Então, observem bem uma coisa aqui. O pronome é uma classe gramatical que substitui o nome ou vai acompanhar o nome. Nós vamos ver isso detalhadamente. Quando o pronome substitui o nome, ele tem o nome de pronome substantivo. E quando ele acompanha o nome, ele tem o nome de pronome adjetivo. Bem, pessoal, o que é esse nome aqui que está se referindo? Isso aqui, esse nome, é o substantivo, que nós já vimos anteriormente, ou alguma palavra que exerce a função de um substantivo. Vamos ver através dos exemplos. Primeiro exemplo aqui, quando substitui o nome. Olhem aqui, eu ganhei um cachorro. Alimentei o cachorro e não levei o cachorro para passear. Observe que esse trecho aqui, nós ficamos aqui repetindo a palavra cachorro. E isso não fica bom na língua portuguesa. Inclusive, ao fazermos uma redação, isso até desconta ponto. O candidato que fica repetindo a mesma palavra várias vezes. Então, nós vamos substituir um nome, certo? Vamos substituir aqui o nome cachorro por um pronome. Nesse caso, o pronome, como vai substituir o nome, é um pronome substantivo. Como vai ficar? Eu ganhei um cachorro, alimentei-o. Então, temos aqui esse o como um pronome substantivo e não o levei para passear. Observem aqui que esses dois os aqui, eles estão substituindo o quê? A palavra cachorro, para que ela não fique repetida. Logo, são pronomes substantivos. Quando acompanha o nome, olha aqui, meu amigo gosta de estudar. Amigo, está aqui o nome, o substantivo. Olha o meu aqui acompanhando, meu amigo. Aqui nós temos um pronome adjetivo. Nesse caso, é um pronome possessivo, mas essas classificações nós veremos posteriormente. Eu comprei esta casa. Olha aqui o nome, o substantivo casa. E temos aqui a palavrinha acompanhando o substantivo, esta. Está aqui um pronome adjetivo, porque acompanha um nome, acompanha um substantivo. E nesse caso aqui é um pronome demonstrativo que nós veremos posteriormente estas classificações. Aquele livro é bom. Observe que está aqui o nome, livro. Esse nome é um substantivo e nós temos aqui acompanhando a palavra livro, aquele, ou seja, esse aquele é um pronome adjetivo porque acompanha um nome. E esse aquele aqui também é um pronome demonstrativo. Como eu já falei, nós veremos essas classificações depois. Bem, pessoal, visto que um pronome pode ser substantivo ou adjetivo, vamos passar agora para os tipos de pronomes que nós temos na língua portuguesa. Nós podemos encontrar pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes possessivos, pronomes interrogativos e pronomes de tratamento. Veremos cada um desses separadamente. Por que nós veremos separadamente? Porque como o pronome é um assunto que cai muito em prova, o aluno precisa entender detalhadamente cada um desses pronomes. O primeiro pronome que nós vamos ver é o pronome pessoal, são os pronomes pessoais.
O que vocês precisam saber aqui, pessoal? Observem bem. Nós vamos ter os pronomes pessoais, eles podem ser de 3 tipos. Do caso reto, do caso oblíquo, átono e do caso oblíquo tônico. Não se desesperem para decorar isso aqui. Como eu falei para vocês, durante todo o meu curso eu vou dando dicas, tá, para facilitar a memorização por parte de vocês. Os pronomes do caso reto, eles são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou seja, nós temos aqui as pessoas do discurso. Eu, aquele que está falando, tu, aquele com quem se fala, e ele, que é a terceira pessoa, aquele de quem se fala. O que nós precisamos saber aqui sobre esses pronomes do caso reto, pessoal? Esses pronomes, tá? Toda vez que eu for usá-los, eles vão exercer a função de sujeito de uma oração. Sujeito é uma função sintática. Nós não vimos ainda. Veremos posteriormente quando estudarmos funções sintáticas. Por enquanto, estamos estudando as classes gramaticais. Mas isso aqui eu preciso adiantar para vocês. Já esses pronomes aqui, que são os pronomes oblíquos, átonos e tônicos, esses pronomes, eles vão sempre exercer a função, tá, de um complemento do verbo. Esse complemento do verbo, nós veremos quando estudarmos a função sintática, que pode ser objeto direto, objeto indireto, ou pode ser um adjunto adverbial. Nós veremos tudo isso posteriormente, todas essas funções sintáticas. É importante que vocês saibam aqui que eu só posso usar como sujeito esses pronomes do caso reto. Nenhum desses aqui eu vou poder usar como sujeito. Uma outra observação muito importante aqui para vocês, tá, pessoal? Esses pronomes aqui, oblíquos, tônicos, eles sempre vêm acompanhados de preposição. Preposição é uma classe gramatical que nós não estudamos ainda. Então, eu vou citar aqui apenas alguns exemplos de preposição para vocês saberem o que é uma preposição. Por exemplo, contra, com, entre. Isso aqui são exemplos de preposições. Nós veremos as preposições posteriormente, mas vocês já fiquem sabendo que esses pronomes do caso oblíquo tônico, eles sempre vêm acompanhados de preposição. Observem que com a preposição com, cada um deles já tem uma forma própria aqui, quando ele está acompanhado com a preposição com. Comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e consigo. A preposição com já traz uma forma própria para cada um deles. Agora, pessoal, eu quero explicar para vocês como vocês vão decorar isso aqui. Olha só, pronome do caso reto é muito fácil. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Precisamos saber que esse ele também pode aparecer aqui como ela, porque o pronome, como nós vimos, é uma classe variável. E esse eles pode aparecer como elas. Então, pronome do caso reto, tranquilo.
Para cada pronome do caso reto, nós vamos ter o seu correspondente, os seus correspondentes aqui nos casos oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Então, nós vamos decorar assim: eu, depois vem me, mim, comigo. Para o tu, te, ti, contigo. Para o ele, terceira pessoa do singular, se, si, consigo. Para o nós, nos, conosco. Para o vós, vos, convosco. Para o eles, terceira pessoa do plural, se, si, consigo. Repete aqui os pronomes da terceira pessoa do singular. Vocês devem estar se perguntando os outros que eu não sublinhei. Eu estou explicando aqui para vocês como vocês podem decorar isso de uma forma prática. Então eu já tenho me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo. Tá? Em ordem aqui da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Agora só falta nós acrescentarmos o quê? Aqui na terceira pessoa do singular eu vou acrescentar o, a, lhe. E aqui na terceira pessoa do plural, os, as e lhes. Isso para o oblíquo átono. Com relação agora ao oblíquo tônico, vocês vão observar o seguinte, e essa observação é muito importante. O mesmo pronome do caso reto, eu vou acrescentá-los aqui, porém, a partir da terceira pessoa do singular. Então, ali, o pronome reto não é ele ou ela, eu acrescento ele e ela. Depois, no nós, eu acrescento o nós aqui. No vós, eu acrescento o vós. Eles e elas, eu acrescento o eles e elas. Observem bem, pessoal. Eu não acrescentei o eu e o tu aqui como caso oblíquo tônico. Agora, eu vou me remeter a uma observação que eu fiz anteriormente. Esse pronome aqui, ele, ela, nós, vós, eles e elas, sempre que eles forem oblíquos tônicos, eles estarão acompanhados de uma preposição. Essa é a diferença. Quando eles estiverem acompanhados de uma preposição, eles serão oblíquos tônicos. Quando eles não estiverem acompanhados da preposição, eles serão pronomes do caso reto sujeito. Tudo isso nós veremos através de exemplos e vai ficar bem mais fácil a compreensão. Eu só peço que, se você tiver dúvida, pausa o vídeo, volta, assista novamente, porque essas informações são muito importantes e eu vou mostrar tudo isso em seguida, a importância delas. Bem, pessoal, visto isso, é importante que eu diga para vocês o quê? Olhem o que eu falei aqui para vocês. Eu e tu, eu não repeti aqui como caso oblíquo tônico. E os pronomes oblíquos tônicos, todos eles vêm acompanhados de preposição. Logo, eu e tu nunca podem vir acompanhados de preposição. Eu vou colocar aqui, não preposição. Isso aqui é questão de prova, pessoal.
Eu e tu nunca podem vir acompanhados de preposição. Agora, todos esses aqui, ele, nós, vós e eles, podem vir acompanhados de preposição. Por isso que eles estão aqui. E, vindo acompanhados de preposição, eles serão pronomes oblíquos tônicos. Perfeito, pessoal? Vamos passar adiante agora. Porém, só uma última observação, eu não precisaria fazer essa observação agora, mas eu vou fazer para o nosso estudo ficar bem completo aqui. Quando a gente estuda colocação pronominal, que vocês não precisam gravar absolutamente nada agora, aquela colocação pronominal, se o pronome vem antes, no meio ou depois do verbo, que são aqueles casos de ênclise, próclise e mesóclise, os pronomes que nós usamos são esses aqui, ó. Então, lá na frente no nosso curso, quando nós olharmos a colocação pronominal, esses são os pronomes que nós vamos estudar nos casos de colocação pronominal. Vamos adiante, pessoal. Utilização dos pronomes pessoais. Olha aqui, pessoal. Pronomes pessoais retos serão sujeito da oração. Isso nós já vimos anteriormente. Eles serão sujeitos da oração. Os pronomes pessoais oblíquos, eles nunca podem ser sujeito de uma oração. Vamos a alguns exemplos agora, que é o que os senhores precisam ver para se saírem bem nas provas. Olhem aqui agora exemplos de utilização dos pronomes pessoais. Eles não governam nós. Pessoal, o que eu falei para vocês? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, só podem ser usados como sujeito. Eles não governam nós. Quem é que não governam nós? Eles. O sujeito aqui é eles. Apesar de não termos estudado sujeito, não tem como eu explicar isso para vocês se eu não mencionar o sujeito aqui. Então, eles é sujeito, tranquilo. O nós aqui não governam nós, ou seja, não governam quem. Então, esse nós aqui é um complemento do verbo. Então, eu não posso usar o pronome reto como complemento do verbo. Ele só pode ser sujeito. Então, o correto é eles não nos governam, que é um pronome aqui oblíquo. Olha este outro exemplo aqui. Isto é para mim fazer. Pessoal, quando eu tenho aqui para mim fazer, eu tenho o verbo fazer aqui. Um verbo no infinitivo. Quem fazer? Quem é o sujeito desse verbo? O sujeito vem aqui atrás. Para quem fazer? Mim. Pessoal, só quem pode ser sujeito são os pronomes retos. Então isso aqui está errado, porque mim é um pronome oblíquo. Então, o certo é, isto é para eu fazer. Ele deu um livro para mim. Observem aqui, pessoal, esta frase está certa. Por quê? Quem é que deu um livro para mim? Ele. O sujeito aqui dessa oração é ele. Então, esse mim aqui não é sujeito. Ele deu um livro para mim. Ele deu o quê? Um livro. Para quem? Para mim. Nesse caso aqui, esse para mim será um objeto indireto, mas não se preocupem com isso agora. É só importante aqui, o importante é vocês observarem que isso aqui não é sujeito. Então, como não é sujeito, eu posso usar o mim. Ele deu um livro para eu ler.
Olha aqui, pessoal, quem é que deu um livro? Ele. Para eu ler. Quem ler? Eu. Esse eu aqui é sujeito aqui do verbo ler. Observem que aqui nós temos dois verbos. Ele deu, verbo dar, e verbo ler, para eu ler. Temos dois verbos. Então, ele é sujeito do verbo dar e eu é sujeito do verbo ler. Toda vez que eu tiver um verbo aqui no infinitivo, o pronome que vem antes vai ser o sujeito. Quem ler? Eu. Eu é pronome reto, está na função de sujeito correto. Olhem agora o que cai muito em prova. Tudo acabou entre mim e ti. Pessoal, vamos analisar aqui. O que acabou entre mim e ti? O sujeito aqui é tudo. Tranquilo. Tá? Não tem problema nenhum. Por quê? Eu não falei para vocês que todo sujeito é pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é isso. É que o pronome reto, quando ele é usado como sujeito. O sujeito aqui é tudo. O que acabou entre mim e ti? Tudo. Observe então que mim e ti são pronomes oblíquos. Não poderia ser entre eu e tu. Por que não poderia ser entre eu e tu? Porque eu e tu, quando eles são empregados como sujeito. Então aqui acabou entre mim e ti, correto. Este assunto é entre eu e ela. Pessoal, isso aqui está errado. Por quê? O que é entre eu e ela? Este assunto. O sujeito aqui dessa oração é este assunto. É entre eu e ela. Então, esses pronomes aqui não são sujeitos. Se não são sujeitos, eu não posso usar, pessoal, o eu. Então, eu tenho que usar o mim. Então fica, este assunto é entre mim e ela. Aí vocês vão perguntar para mim, professor, mas o senhor está usando o ela. E esse ela não é sujeito. Por quê? O sujeito é este assunto. Correto. Belíssima observação a de vocês. Porém, pessoal, observem que eu tenho aqui antes uma preposição entre. Como eu tenho essa preposição antes aqui do ela, o que nós vimos anteriormente? Quando temos a preposição antes do pronome ela, esse pronome ele se torna um pronome oblíquo. Correto, pessoal? Estas frutas são para ti. Que é que são para ti? Estas frutas. Então, isso é o sujeito. São para ti. Eu não poderia usar aqui são para tu, porque o tu é um pronome reto e usaríamos somente para sujeito. Correta essa frase. Estas frutas são para tu comeres. Olha aqui, pessoal. Comeres. Temos um verbo aqui. Para quem comeres? Tu comeres. Então, tu é sujeito do verbo comeres. Eu posso usar o tu e não devo usar o ti comeres, porque ti é um pronome oblíquo e não pode ser sujeito. Correto, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, fazendo um resumo disso que nós vimos, do que é mais importante aqui, e eu chamo a atenção para vocês. Eu e tu. Os pronomes eu e tu, eles não podem ter preposição antes, exceto se forem sujeito de verbo no infinitivo. Eu vou fazer mais exemplos aqui para a gente fixar bem isso, porque isso cai muito em prova. Tá? Como nós não vimos ainda as preposições,
Eu vou citar aqui exemplos de preposições, então vocês já fiquem sabendo que essas palavrinhas aqui são preposições, tá? Vou citar esses exemplos aqui para a gente poder compreender esse assunto. Olha aqui, ele foi contra eu e tu. Quem é que foi contra eu e tu? Ele. Então, o sujeito é ele, está sendo representado aqui por um pronome pessoal reto, até aqui está certo. Agora, foi contra eu e tu. Pessoal, eu e tu, eu só posso usar quando for sujeito. Nesse caso aqui não é sujeito. E eu tenho aqui uma preposição antes, contra. Então eu não posso usar eu e tu com uma preposição antes. Eu só posso usar pronomes retos com preposição antes, como nós vimos anteriormente, a partir da terceira pessoa do singular. Ele, nós, vós, eles. Aí nós podemos usar preposição. Eu e tu nunca usaremos preposição antes, exceto se depois do pronome tiver um verbo no infinitivo. Então isso está errado, o correto seria entre. E ele foi contra mim e ti. Próximo exemplo. Aquele assunto foi entre você e eu. Errado, pessoal. Olha só, preposição aqui. Você é um pronome de tratamento. Tudo bem, eu posso usar aqui o pronome de tratamento depois da preposição. O que eu não posso usar, como eu frisei bem aqui para vocês, pronome eu e tu. Então, aquele assunto foi entre você e eu. Está aqui a preposição, está aqui o pronome eu. Não posso usar com preposição antes, exceto se viesse um verbo aqui depois. Então, isso aqui está errado. O certo seria entre. Aquele assunto foi entre você e mim. Pasmem, pessoal, mas é isso mesmo. Então, a partir de agora, vocês não errarão mais isso nos concursos públicos. Este livro é para mim. Pessoal, mim, pronome de primeira pessoa. Me, mim, comigo. Vamos analisar. Quem é o sujeito aqui? O que é para mim? Este livro é para mim. Olha só, eu não poderia usar aqui é para eu. Por quê? Para é uma preposição. E eu não posso, depois da preposição, usar eu e tu, que são pronomes retos. Este livro é para eu ler. Olha aqui, pessoal, preposição. Nesse caso, eu posso usar o eu, porque eu vou ter um verbo aqui depois no infinitivo. Para quem ler? Né, pessoal? Quem é que vai ler o livro? Eu. Nesse caso, como eu tenho um verbo, esse eu é sujeito do verbo ler, então eu posso usar tranquilamente. Eu espero ter esclarecido isso aqui para vocês, tá? Assistam essa aula novamente, prestem bastante atenção no eu e tu, quando tem preposição antes que eu não posso usar, tem que ser sempre mim e ti. Bastante atenção, porque isso cai muito no concurso, pessoal. Tá? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula, onde nós veremos os pronomes possessivos.